Uma pessoa que tem muita sabedoria, que não estudou medicina, que não tem conhecimento de fisiologia e nem de estudos científicos, uma vez falou a seguinte frase para mim: o nosso corpo, quando a gente nasce, tá tudo no lugar, não é? Funciona tudo certinho. E a gente não precisa ficar mandando para onde vai a proteína, para onde vai a glicose, para onde vai os nutrientes. A gente não precisa ficar mandando quantas vezes o nosso coração bate, porque tudo isso funciona de maneira equilibrada. Quando a gente nasce, tá tudo no lugar. Quem que estraga? Eu acho que você já deve ter respondido, não é? Pois bem, eu também respondi. Pois é a gente mesmo. Entenda que antes do desenvolvimento do câncer de próstata, ou do diabetes do tipo 2, ou do infarto, ou do derrame, ou do quadro de hipertensão, primeiro a gente perde saúde. E as nossas escolhas têm papel fundamental nesse processo. Então, vamos fazer uma engenharia reversa? Ao invés de a gente se atentar como é que a gente adoece, vamos também entender como é que a gente faz o caminho inverso, de maneira prática, eficiente e aplicável no dia a dia? É isso que eu vou tratar desse vídeo. Então, assista até o final. Olá, eu sou o Dr. Pascoal Figueiredo, médico, pós-graduado em nutrologia e com certificação em medicina da obesidade. E o meu objetivo aqui é simplificar as informações científicas para que você tome melhores escolhas, mais conscientes, para melhorar a sua saúde. Então, se você entende que esse conteúdo é relevante, não esquece de dar o gostei aqui e ativa o sininho das notificações, compartilhe com as pessoas e comente o que você mais gostou, o que você achou relevante desse conteúdo. Isso vai me ajudar por demais a fazer esse canal crescer e ajudar mais pessoas. Mas só se você gostar, se você entender que é relevante mesmo. Tudo bem? Então, chega de papo, vamos ao conteúdo. Ah, doutor, mas não é só eu melhorar minha saúde, tá tudo certo? Será que precisa ficar fazendo exames para rastrear, para ficar correndo atrás de doença? Não é assim que a gente pensa? Bom, deixa eu te mostrar alguns números aqui para ver se você se convence da importância de você rastrear para a detecção precoce do câncer de próstata. Primeiro, que 1 em cada 7 homens vão ter câncer de próstata. Essa é a estatística atual. É o segundo câncer que mais mata homens no Brasil, é responsável por 15 mil óbitos no Brasil e a cada ano existe 72 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil. Tá bom para você? Ou precisa de mais justificativa para você visitar teu médico? Então, dado esse recado, vamos entender como é que a gente chega no ponto, né, de terem estatísticas tão elevadas. O que eu quero trazer aqui para você é que esses números eles mudem pelo comportamento seu, através da melhoria da sua saúde, porque o nosso parte do desenvolvimento do câncer se dá pelo estilo de vida que a gente está levando. Vamos entender isso melhor? Todo dia nós temos células mais revoltadas, anômalas e com comportamentos cancerígenos. Aparecem todo santo dia no nosso corpo. Só que de maneira muito eficiente, a nossa imunidade detecta, né? Existem células que fagocitam, que comem aquela célula anômala e colocam uma novinha funcionante no lugar. É assim que a gente não desenvolve câncer, mas todo santo dia a gente tem células mais revoltadas e que o nosso corpo dá conta de resolver. O problema é quando a gente começa a perder saúde, a gente piora esse rastreamento, a capacidade do nosso corpo detectar essas células. Então a gente piora a nossa imunidade. E isso propicia um campo fértil, né, e favorável para que a célula cancerígena se desenvolva. Exatamente. É como se fosse o seu time adversário, onde o atacante acaba recebendo a bola e não tem mais zagueiro, não tem mais goleiro para impedir que o gol aconteça. Pois bem, isso acontece basicamente porque a gente perde saúde. Então, vamos entender como é que a gente perde saúde, como é que a gente faz o caminho inverso. Se você não realiza nenhum tipo de atividade física, então eu posso te afirmar de que você está adoecendo, mesmo que você leve uma alimentação saudável. Entenda que a alimentação é uma parte, obviamente, relevante, muito relevante, sobre a nossa saúde. A gente já vai tratar sobre ela, mas se você não faz exercício físico, você está perdendo saúde. Tanto é que no protocolo que eu faço do método ciclo da saúde, todos os participantes eu coloco por primeiro. Eu falo, por enquanto, esquece a comida, esquece a alimentação. Primeiro, a primeira coisa que você vai fazer é se exercitar. E daí a gente, dentro do exercício, coloca dois fatores que são essenciais para a melhoria da tua saúde.
não importa qual é a modalidade, desde que esses 2 fatores melhorem através do exercício que você escolher e que você mais se identificar. Um deles é ganho de massa muscular e o outro é melhoria da capacidade cardíaca. Isso mesmo. Ou seja, um é para fazer força, o outro é para buscar ofegância, trabalhar o coração. Basicamente, a preocupação de você obter mais massa muscular é porque músculo é reserva de saúde. Não existe saúde se você for fraco, se você for, tiver pouca massa muscular. E eu não estou falando aqui de você ser um Schwarzenegger da vida, nada disso. O que eu estou falando é que se você tem pouca massa muscular, um baixo percentual de massa magra, teu corpo será menos capaz de regenerar. Quando a gente sofre alguma intercorrência, uma intervenção, ou a gente adoece, ou a gente tem o desenvolvimento de alguma doença, o corpo sempre vai buscar recursos para combater aquilo. Onde que ele busca primeiro? Massa muscular. Músculo é o mais fácil. É onde ele vai buscar recursos para pegar fontes de energia, de proteína, para construir mecanismos mediadores para combater aquele tipo de doença. Primeiro, ele vai buscar do músculo. Por isso, é igual a gente, você vê, em qualquer educação financeira, a gente não fala que tem que pegar e fazer a tua reserva de emergência. Quando você tiver alguma emergência, é dali que eu vou tirar o recurso, o dinheiro. Não é assim? Pois bem, quando acontece alguma coisa com a gente, é do músculo que primeiro vai obter recurso. É o mais rápido. Então, quanto mais músculo eu tiver, maior é a capacidade de combater as situações adversas que o meu corpo enfrenta, as agressões que o meu corpo encara, inclusive coisas como acidente. Quer um exemplo pessoal? Lá por 2017, mais ou menos, eu tive um acidente que eu trinquei, né? Tive uma pequena fratura em 6 vértebras da minha coluna, né? Então foram 6 trincadas, certo? Basicamente, o meu ortopedista de coluna, né, um amigo muito próximo a mim, Dr. Jonas Lenze, ele falou assim: Pascoal, a tua coluna está com 6 trincadas. O que que você está tomando? Eu falei: ah, dipirona apenas. Ele falou: mas como assim dipirona? Com muitos dos meus pacientes, né, teriam ali, estariam já sobre analgesia pesadíssima, né? Ou seja, com medicações para dor muito mais potentes do que uma mera dipirona para tentar manejar essa dor. Como é que você está sentindo apenas um desconforto e está manejando a sua dor apenas com dipirona? Está com 6 trincadas aqui na coluna, né? Eu falei, pois é, mas é assim que eu tô, né? Ele fez toda, né, os procedimentos, né? Recomendou repouso para que eu não fizesse nenhum tipo de esforço. Naquele momento eu já estava em um processo de melhoria importante da minha saúde. Eu saí de um quadro de sedentarismo e fui para um percentual de gordura bem ideal, dentro do saudável e um ganho de massa muscular importante. E quando cheguei ali, ele falou: olha, no mínimo 3 meses sem se exercitar, sem fazer esforço físico para poder solidificar aí essas fraturas, certo? Eu falei: tudo bem. Só que, como eu já estava, né, num processo de conhecer melhor os benefícios de uma saúde melhor, e eu sabia que um deles é a velocidade de recuperação, né? Então, eu resolvi fazer exames de imagem, repetir os mesmos exames de imagem, a mesma ressonância magnética, e um mês depois, 30 dias depois, levei para o doutor Jonas e o que que ele falou para mim? Já estava tudo consolidado. Todas as fraturas já tinham fechado em tempo recorde. Isso se dá justamente porque naquele momento eu tinha um percentual de massa muscular muito maior. E claro, para que eu recuperasse muito rapidamente, o que que aconteceu? Eu perdi bastante massa muscular. Mas é isso que acontece. É natural. A nossa massa muscular, né, ela é uma reserva de saúde. A gente precisa ganhar massa muscular para qualquer intervenção, seja utilizado essa poupança de saúde para a regeneração do nosso corpo. Tá compreendido isso, né? Então, vamos ao próximo ponto. Exercícios de força voltado para ganho de massa muscular não só traz o benefício da estética, como traz o benefício do ganho de saúde como um todo.
porque os níveis de glicose vão melhorar, os níveis de colesterol vão melhorar, os níveis de insulina vão melhorar, a resistência insulínica, que é um dos fatores que aumenta o risco do câncer de próstata, vai melhorar também, porque você tem músculos ativos. Quer ver um outro benefício que quase ninguém fala? Quando nós trabalhamos, fazemos exercícios de força, nós liberamos um mediador importante que é o mais potente analgésico, né? O alívio da dor mora ali, que é a miocina. A liberação de miocinas vai trazer uma melhoria significativa para o quadro de dor, qualquer ela que seja, no teu organismo. Se você tem dores crônicas, principalmente de origem muscular, de origem de tendão, de origem, articular, certo? Dores na coluna, tudo isso melhora potencialmente com o trabalho de musculação, com exercícios de força. A dica é, se você está iniciando, assim como a maioria das pessoas que entram no programa MCS, no método Ciclo da Saúde, eu inicio pela musculação. Um protocolo bem completo pela musculação. Isso para quem está iniciando a jornada de melhoria da saúde. Por quê? Porque a gente precisa mensurar a evolução. Se você já está um pouco mais avançado e quer testar outras modalidades, existe a calistenia, existem exercícios que os próprios ginastas acabam fazendo, que eu também acabo me aventurando um pouco e gera muito bom resultado também, mas que é ideal para quem já está um pouquinho mais avançado nos exercícios de força. Para quem está iniciando, a musculação, sem dúvida, é mais eficiente. Com relação aos exercícios de ofegância, como é que a gente tem uma maneira mais fácil, mais relevante e mais eficiente de a gente trabalhar a parte cardíaca, melhorar o aumento de mitocôndrias para ter maior capacidade energética, produzir mais energia para o corpo? Uma das maneiras mais eficientes é o exercício do intervalado de alta intensidade. Isso pode ser feito tanto em esteira, como pode ser feito ao ar livre, né? Como pode ser feito na natação, como pode ser feito na bicicleta, tanto faz. Intervalado de alta intensidade quer dizer o quê? Em pouco tempo, no caso, por exemplo, dentro do protocolo, do método Ciclo da Saúde, eu incentivo a realização desde que se tenha condições físicas, né, articulares para isso, a pessoa não tenha nenhum problema com relação a impacto, então eu inicio pela esteira, né. São 20 minutos ali de esteira, onde faz um ciclo de a cada 2 minutos é 30 segundos correndo, 90 segundos descansando, caminhando, recuperando o fôlego. 30 correndo, 90 descansando. 30 correndo, 90 descansando. E assim são 8 ciclos dessa forma. Isso é o que a gente chama de intervalado de alta intensidade, porque esses 30 correndo é para buscar ofegância mesmo, para avisar para o meu coração que ele precisa melhorar a capacidade cardíaca, né? Isso é uma maneira de gerar demanda, né? E que relação isso teria com o câncer de próstata? Porque eu estou melhorando o coração, né? Qual é a relação que isso teria com o câncer de próstata? Na verdade, com qualquer tipo de câncer. Existem já estudos muito bem documentados de que o HIIT, né, o intervalado de alta intensidade, quando praticado regularmente, diminui consideravelmente o risco do desenvolvimento de câncer, inclusive o câncer de próstata. Então, fica a dica bem importante, certo? Na hora de realizar os exercícios, de musculação, por exemplo, algumas coisas são relevantes, na verdade, para qualquer tipo de exercício. O que que é muito importante e que poucas pessoas se atentam? É ao registro da evolução desse exercício. Porque a gente pode gastar muito, mas muito tempo repetindo um exercício, por exemplo, na musculação, com o mesmo peso, desnecessariamente, quando você já poderia evoluir no exercício físico. Então, é muito importante. Existem diversas N maneiras de você fazer essa evolução. O mais importante é que você registre a sua progressão. Se você não registrar, você vai cair na falha se você usar apenas o parâmetro da sensação, você vai cair na falha de repetir o exercício quando você já poderia ter evoluído e vai gastar muito mais tempo e vai demorar muito, mas muito mais tempo para ganhar massa muscular do que se você registrar. Então, anote as séries que você fez, quantas repetições você fez, para que na próxima vez você já
tente progredir um pouquinho mais nos exercícios. Lembrando, certo, pessoal? Não me venha fazer exercício físico sem ter uma segurança cardíaca para isso, certo? Então, busque o seu médico, peça alguns exames para saber se você não teria nenhum risco de se exercitar, certo? É importante que faça tudo isso com bastante segurança. E com relação à alimentação, tem algo que é relevante para o câncer de próstata? Eu tratei desse assunto de maneira também bem completa lá no vídeo sobre câncer de mama, sobre o Outubro Rosa. Mas eu vou recapitular algumas coisas que são relevantes, alguns conceitos, princípios que é interessante você saber. A célula cancerígena, ela possui alto metabolismo, certo? Ou seja, ela precisa de combustível fácil e rápido. Qual que é o combustível que é fácil e rápido? Glicose. Então, se a gente tem uma alimentação muito glicêmica, isso favorece a ação do câncer, certo? Lembre-se que isso é diferente de a gente entender que isso vai tratar o câncer. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que uma alimentação muito glicêmica favorece o desenvolvimento do câncer. E uma alimentação com baixo valor glicêmico dificulta a ação e o desenvolvimento do câncer, certo? Outra coisa que é relevante entender dentro desse mesmo aspecto é que uma alimentação muito glicêmica também faz aumentar muito a produção de insulina no nosso corpo. E a insulina é fator de crescimento tumoral, ajuda a favorecer o crescimento do tumor, certo? Então, isso também é relevante quando se trata de alimentação, por isso que é favorável ter uma alimentação de baixo valor em glicose. Achatando a curva de glicose, isso faz com que dificulte o desenvolvimento do câncer. Eu posso ficar falando aqui para vocês todos os tipos de coisas que podem ser feitas, mas eu quero ser um pouquinho mais objetivo e dizer para você assim: comece pelo exercício físico, certo? Exercício de força, se você está começando do zero, musculação, exercícios de ofegância, apenas se certifique de que você tem segurança cardíaca para isso. Consulte o teu médico para ele pedir exames. Estando tudo ok, vá em frente, porque começar pelo exercício físico, mesmo que você seja tabagista, mesmo que você faça um consumo alto de bebida alcoólica, se exercitar primeiro vai conduzir você a melhorar todas as outras instâncias que você precisa para melhorar a tua saúde. Por que que isso acontece? Quando nós nos exercitamos, a gente ativa uma região do cérebro que é responsável pelo instinto de sobrevivência do nosso corpo. É o que a gente chama de cérebro reptiliano. E isso faz com que outras áreas do cérebro, assim como as áreas de memória de prazer, que estão vinculadas à memória afetiva que a gente tem com relação à comida, né, acabam sendo apagadas. Consequência, quando a gente começa a se exercitar, naturalmente a gente começa a ter melhores escolhas, mais compatíveis com a melhoria da nossa saúde com relação à alimentação. A gente até passa a sentir mais prazer em comer comida mais saudável, menos glicêmica, menos processada. Então, comece pelo exercício. É assim que eu faço dentro do protocolo do MCS, é assim que eu oriento os meus pacientes antes de qualquer coisa, antes de parar de fumar, antes de interromper o uso da bebida alcoólica, comece pelo exercício porque ele vai aprimorar uma série de outros fatores que vão te ajudar na melhoria de todas as outras coisas que você precisa, certo? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu comentário. O que que você achou? Coloque aqui a sua opinião, compartilhe se você achou relevante esse conteúdo com os seus familiares, com seus amigos e não esqueça de dar o like aqui, porque isso ajuda muito esse canal a crescer. Então, te vejo no próximo vídeo. Aqui vai ter também uma sugestão do YouTube para algo que o YouTube considera que você vai gostar, e uma outra sugestão é uma sugestão minha que eu acho que você vai gostar. Então, te vejo lá. Boa informação faz bem.